Olá pessoal, vamos continuar aprimorando aqui o nosso código na videoaula. Voltei um pouquinho o código aqui para a gente entender, né, o que está sendo feito, né? Aqueles que não viram as outras videoaulas vai entender mais ou menos o que está sendo feito, mas quem não viu, dá uma olhada nas videoaulas anteriores, tá bom? Não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos, que é muito importante aí, tá bom? E vamos lá. Então aqui no Easy Proteus, nós temos aqui então um LED ligado no porte B2 e nós temos um botão ligado no A0. E aí por esse motivo nós vamos definir aqui, tá? Vamos definir aqui os ports. Então o porte de entrada, que seria um input, seria o botão sustenido, define botão pin A0. Então nós definimos o botão no pino A0 e vamos definir sustenido define. Então a saída digital é o nosso LED que está no B2. Então vamos colocar aqui LED B2, tá? Pin underline B2. Então nós temos um porte de saída, um porte de entrada definido aqui, né? Na realidade eu fiz uma definição de uma variável, tá? E dentro do void main nós vamos colocar um comando while true. Enquanto for verdadeiro, a instrução que tiver aqui dentro ocorrerá. E agora nós vamos usar um comando diferente chamado switch case. Então vamos escrever aqui switch, tá? Esse switch ele vai receber uma variável aqui dentro, tá? Já vou explicar direitinho. E aí esse switch ele tem uma instrução também que vai estar aqui dentro do switch. Então temos o switch, aqui nós vamos ter uma variável que seria do switch. Essa variável é uma variável aqui do tipo inteiro, tá? Então como é que eu crio essa variável? Eu faço assim aqui, ó, criando variável, tá? Como é que eu vou criar? Vou colocar um int, que é do tipo inteiro, e vou dar um nome qualquer. Eu vou chamar o nome de passo, tá? E aí eu tenho que definir que esse passo ele tem um valor. Qual é o valor do passo? Eu vou colocar que passo é igual a 1. E como é uma instrução aqui, eu tenho que colocar ponto e vírgula. Então, nesse caso, tá? O que foi feito? Foi criado uma variável do tipo inteiro de número 1, tá? Então foi dado o nome, ou seja, toda vez que eu me referir à palavra passo, não é que eu estou referindo o passo, eu estou referindo ao número 1, tá? Porque passo é só uma variável. Poderia botar x, poderia botar nn, poderia botar g, poderia botar o que eu quisesse, mas eu coloquei passo. Perfeito? Então o nosso switch ele vai ser o passo, tá? Então aqui dentro do comando while nós temos uma chave que vai ser o passo, que vai receber o nosso número 1. Então no momento a nossa chave vai receber o número 1. Aqui dentro nós temos, imagina que essa chave ela pode abrir várias gavetas, por assim dizer. Então, vamos criar duas gavetas aqui para a gente entender. Como é que faria isso, por assim dizer? São casos que seria o case 1, tá? Seria o caso número 1. E o case 2. Case 2, tá? Então, seria como se fosse uma gaveta 1 e a gaveta 2, tá? Só que toda a gaveta, ela tem que ter um final, né, por assim dizer, né? Então ela tem que ter um break. Então você tem um break. O break tem ponto e vírgula, porque é fim de instrução. Aqui nós temos dois pontos e aqui nós temos ponto e vírgula, tá? Então aqui nós temos um comando case, tá? Então temos o case 1 e aí nós temos o segundo caso, né? Nossa segunda gaveta, por assim dizer, e temos o break também, que é o fim da instrução ponto e vírgula também. Então aqui é assim que funciona. Qual é o meu passo? O passo ele está iniciando em 1.
Então, se ele está iniciando em 1, o passo ele vai abrir a gaveta 1. Se ele tivesse começando em 2, ele abriria a gaveta 2. Então, como é que posso fazer isso funcionar na prática, tá? Então, eu vou colocar um comando aqui de um botão, por exemplo, tá? Um input, a mesma coisa que eu fiz na videoaula passada, só que um pouco diferente para depois ficar um pouco mais complexo, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar aqui que no nosso caso 1, ou seja, quando a nossa programação ela se inicia no passo 1. Então ela vai dentro do while e ela vai verificar toda essa instrução do switch, tá? E ela vai ver que o switch está no caso 1. Então ele vai verificar o que tem no caso 1. O caso 1 vai ter um input, né, um comando, né, que é o comando que eu fiz na aula passada de if, vamos colocar input, tá? Se eu pressionar o botão, ele for igual a 1, né? Ele for igual ao nível lógico 1, vai acontecer algo, né? Que é a instrução. Essa instrução, vou voltar aqui, ó. Essa instrução, ela abre aqui e fecha aqui, tá? Então posso colocar até por aqui, posso pular a linha aqui, não tem problema, tá? Eu vou deixar assim para ficar mais fácil. Qual a instrução que eu vou colocar aqui? Eu vou denominar que o meu passo vai ser igual a 2. O que eu fiz aqui? Se eu definir que o passo foi igual a 2, quando eu pressionar o botão, quando eu iniciar a programação, ele inicia no caso 1, e aí se eu pressionar o botão, ele vai para o caso 2, caso contrário não. Vamos colocar um bloco, e dentro desse bloco nós vamos colocar output underline height LED ponto e vírgula, tá? Ó, nota que LED está em minúsculo, então eu tenho que colocar em minúsculo aqui também, tá? A letra L é maiúscula e o resto minúsculo, isso é importante, tá? Então aqui, bom, então o que eu fiz aqui? Só recapitulando, aqui, se eu pressionar o botão, vai para o caso 2, tá? Então no caso 2, liga o LED, tá? Vamos ver, vamos compilar aqui a programação, fazendo a compilação, tá compilando, e vamos dar um start na programação. Então veja que nada acontece quando se dá um start, mas quando eu aperto o botão, o LED liga. Será que é a mesma programação? Claro que é a mesma. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos colocar aqui mais um LED. Vamos ligar ele aqui no terra. Vamos pegar aqui um resistorzinho, tá, de 330R. Vamos ligar aqui. E eu vou ligar aqui, ó, no B3, tá? Então tem um LED no B3 e um LED no B2. Então veja só. Eu vou definir mais um LED aqui. Define LED. Vou colocar LED. Eu vou colocar agora LED 1 aqui e aqui LED 2, tá? Vou colocar aqui que aqui é o pino underline B3. Perfeito? Então eu tenho que mudar aqui embaixo também, né? Que eu coloquei aqui, botão, coloquei LED, esse aqui é o LED 1, tá? Então o LED 1 será ligado quando eu pressionar o botão, só que eu vou fazer o seguinte, output underline height underline LED 2, então eu vou ligar o LED 2, tá? Ponto e vírgula, depois eu vou dar um delay 1000 milissegundos, tá? Delay, esqueci de colocar aqui milissegundos, delay de 1000 milissegundos, depois eu vou dar um output low no LED 2, ponto e vírgula, e um delay milissegundos de 1000, tá? Então o que vai acontecer aqui, ponto e vírgula,
Aqui eu vou ter um LED piscando, assim que iniciar a programação, um LED vai estar piscando. E aqui o outro LED vai ligar de uma vez por todas, tá? E esse LED ligando de uma vez por todas, no case 2, eu posso tirar essa instrução aqui, eu não preciso, tá? Eu posso apagar o outro LED, né? Então eu vou fazer assim, output underline low no LED do LED 2, ponto e vírgula, barra, aqui eu desligo o LED 2, aqui eu ligo o LED 1, certo? Aqui eu ligo o LED 2, aqui eu dou um tempo, é um tempo de 1 segundo, aqui eu desligo o LED 2 e aqui eu dou um tempo de 1 segundo, tá? Então vou compilar agora a programação e agora vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Veja só, vou dar um play. E assim que eu dou um play, veja que um LED ele vai ficar piscando sem parar, porque ele está dentro do comando while e dentro do switch case. Então ele vai ficar piscando e não vai parar. Mas assim que eu segurar o botão e aí soltar, ele vai desligar o outro LED e vai deixar o outro ligado de uma vez por todas. Bom, então tá aí mais uma videoaula. A gente vai aprofundar mais aí nas videoaulas, tá? Mas hoje foi só para conhecer como funciona o switch case, tá? E na próxima videoaula nós vamos se aprofundar mais. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, espero que tenham gostado, dá um like e até uma próxima.